apropriar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião. Se perguntasseis qual o princípio dessas forças e como pode este princípio estar na substância mesma que o produz, responderíamos que a mecânica, numerosos exemplos nos oferece deste fato. A elasticidade que faz com que uma mola se distenda não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. O aço rígido, de acordo com tal configuração, apresenta com certa flexibilidade. A matéria cósmica primitiva se acha revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universal princípio vital que forma gerações espontâneas em cada mundo. E à medida que se apresentam as condições de existência sucessiva dos seres, e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida, durante o período criador, efetua-se assim a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. O Espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente, com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores e a individualização. Unicamente a datar do dia que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o Espírito toma lugar no seio das humanidades. O que isso quer dizer? Que toda a nossa trajetória parte lá do princípio espiritual, parte do fluido universal, e através de composições inimagináveis e incontáveis, vão dando característica aos seres universais. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Nos confins dos dois reinos estão os zoófitos, ou animais plantas. Lembro que tu tratou disso agora 15 dias atrás, né? Cujo nome indica que eles participam de um e outro reino e serve-lhes de traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram e reproduzem-se e morrem. Oferecem como caráter divino, distintivo, mais acentuado, conservarem-se presas ao solo e tirarem dele a nutrição sem se deslocarem. Um degrau acima nessa escala, o animal é livre e procura o alimento. Em primeiro lugar, vêm as inúmeras variedades de pólipos, corpos gelatinosos, vermes, moluscos, animais carnudos, insetos, aos quais a vida assume prodigiosa atividade e se manifesta através do instinto engenhoso, como formiga, abelha, aranha. Vem depois a ordem dos vertebrados, os animais de esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, répteis, pássaros, e segue-se, por fim, os mamíferos, cuja organização é mais completa. Se considerarem apenas os dois pontos extremos da cadeia, nenhuma analogia aparente haverá. Mas se passar de um anel ao outro, sem solução de continuidade, chega-se, sem transição brusca, da planta aos animais vertebrados. Compreende-se, então, a possibilidade de que os animais de organização complexa não sejam mais do que uma transformação, ou, se quiserem, um desenvolvimento gradual
a princípio insensível, da espécie imediatamente inferior, e assim, sucessivamente, até o primitivo ser elementar, o homem primitivo. A imagem 2. Imaginem um eixo helicoidal, onde cada anel avança sem um contorno ou uma divisa marcando a etapa superada. É como um DNA da evolução, uma continuidade da vida. Por pouco que se observa a escala dos seres vivos, do ponto de vista do organismo, é-se forçado a reconhecer que desde o líquen, que é uma simbiose de fungo e alga, até a árvore, e desde o zeófito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade, e cujos anéis têm todos um ponto de contato com o anel precedente. Como é um exemplo ali. Acompanhando-se passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Ao longo deste processo, da mesma forma que os elementos forneceram condições adequadas para o sopro da vida, com o princípio vital, no início da cadeia do reino vegetal, acontece também o fenômeno da individualização do espírito, provavelmente dentro do reino animal. E eu digo provavelmente porque, através do que eu consegui pesquisar, eu não existe um ponto específico, a doutrina não trata disso, mas a gente imagina, né, que entre um verme e o nosso cachorrinho amado que está lá em casa tem uma cadeia gigantesca, né, e neste intervalo acontece a individualização do espírito. E então, ascendendo ao reino hominal, a aquisição da consciência de si mesmo e, consequentemente, o livre-arbítrio, a construção do ego e os desafios que sucedem até a angelitude. Seguindo este eixo helicoidal da evolução, a ciência identifica como ancestrais do homem moderno os hominídeos bípedes há aproximadamente 7 milhões de anos, avançando através das centenas de milênios até a transição para o gênero Homo. Homo habilis, aproximadamente 2 milhões de anos, Homo erectus, chegando então aos ancestrais diretos do Homo sapiens, aproximadamente 300 mil anos. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, e se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. A ciência, nos dias de hoje, admite as galáxias na casa dos trilhões. James Webb, esse novo telescópio, tem trazido imagens maravilhosas e conhecimentos gigantescos para a academia científica. Só na nossa galáxia, a Via Láctea, entre 100 e 400 bilhões de estrelas como o nosso Sol, que são orbitadas por outros tantos planetas. Vimos que todo o universo é resultado da manifestação da mesma matéria primitiva, o fluido cósmico universal. E por isso sofre os mesmos efeitos, obedecendo à lei universal de causa e efeito. E para que tenhamos uma noção deste processo, os espíritos nos apresentam uma classificação em 5 categorias, que seriam os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, ao qual nós nos classificamos, os mundos regenerados, que é o nosso destino, os mundos ditosos e os mundos celestes.
E aqui aplica-se a mesma lei da evolução. O processo de um para outro segue o mesmo eixo helicoidal evolutivo, aonde não há uma linha divisória marcante entre um e outro, mas sim um crescimento no campo energético do planeta, resultado da atuação de seus habitantes. Então, nosso planeta vai evoluindo, já evoluiu, e a evolução é consequência do nível de padrão vibratório do planeta. E este padrão vibratório é consequência da população que o habita. Como nos afirma Kardec, Deus não cessa a criação, a matéria primitiva não se extingue, então é natural considerarmos que nesse instante, agora, em diversos mundos primitivos do vasto universo, está acontecendo o fenômeno da iluminação divina, em um espírito já individualizado, ascendendo para a consciência de si mesmo. Ou seja, um homem primitivo nasce nesse instante. Com a aquisição de consciência de si mesmo e livre-arbítrio, o indivíduo começa a assumir a responsabilidade pela sua caminhada evolutiva, errando, aprendendo, corrigindo, resgatando, através das reencarnações sucessivas. E neste contexto, como nos informa a espiritualidade superior, chegamos à atualidade num processo de transição do planeta Terra, da classificação de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Vimos aqui um breve resumo da nossa trajetória desde o fluido cósmico universal, matéria primitiva, até o homem atual, que passa por um processo de avanço científico considerável, principalmente na metade do último século. E qual é o nosso destino? A doutrina nos diz que é nos tornarmos espíritos puros, de perfeição relativa. Falamos em perfeição relativa quando tratamos do espírito, porque perfeição absoluta somente Deus a possui. E para isso, precisamos despertar para a grandiosidade do plano espiritual. Despertar para o bem. Aprender a amar. Nos despojar dos instintos materialistas e entendermos que somos espíritos imortais. O despertar do ser já era pauta de estudo de Sócrates e Platão. Este último tratou deste assunto no seu livro A República, no capítulo 7, com o mito da caverna, onde ele narra um diálogo de Sócrates com Glauco, que era seu aluno. Ele dizia para Glauco: imagine uma caverna profunda, com uma grande abertura. Na frente dessa caverna era mantida uma grande fogueira, 24 horas por dia. Entre a fogueira e a entrada da caverna existia uma trilha, uma passagem para a grande cidade, muito movimentada a passagem. Ali cruzavam comerciantes, todos os povos, crianças, animais. No fundo da caverna, um paredão, onde eram refletidas todas aquelas sombras de tudo o que acontecia na entrada da caverna. E na frente do paredão, um grupo de prisioneiros era mantido aos grilhões, de forma que não podiam olhar para o lado, apenas para aquele paredão. E eram mantidos desde a infância, desde crianças. Então nunca conheceram nada além da vida, além daquelas sombras.
E aquilo para eles era a realidade da existência. Um desses prisioneiros, depois de muito desconforto e insatisfação, começou a luta para se soltar. E conseguiu se desprender e avançou para fora da caverna. Lá chegando, viu a luz e cegou-se, mas aos poucos, sentindo o cheiro, o aroma das flores, o som dos pássaros, conseguiu visualizar a luz do sol e maravilhou-se com tudo o que enxergou, associando os sons aos animais corretos, associando as cores, a beleza das cores, das flores, das árvores, do céu azul. E vislumbrado, lembrou-se de seus colegas de grilhão e resolveu voltar para tentar ajudá-los a se libertar. Porém, ao retornar ao fundo da caverna, as sombras e a escuridão, ele já não conseguia mais entender aquelas sombras. Aquelas sombras já não eram mais verdade para ele. E de outro ponto de vista, os seus colegas de cárcere simplesmente não acreditavam nele. Era impossível toda essa beleza que ele narrava, pois eles tinham convicção que a vida era aquelas sombras. A vida era em 2D, em 2 dimensões. A vida era confusa. E por mais que ele tentasse abrir os olhos de seus companheiros, não obtinha sucesso. O que fez ele retornar? Ele podia simplesmente seguir a vida dele. Mas aquele ímpeto de compaixão, ele tinha ascendido, ele tinha se libertado. E ele sentia a necessidade de fazer isso com seus irmãos de cárcere. Mas conseguimos coletar algumas reflexões sobre este mito, sobre este conto. O desconhecido gera medo. O despertar para a luz exige esforço. É livrar-se das imperfeições. É enfrentar os medos. O tempo é aliado. Em todas as situações da vida, o tempo é aliado. Os espíritos superiores, principalmente Joana de Ângeles, indica paciência, resiliência e tolerância, porque o tempo é nosso aliado. E quando a gente fala em tempo, não necessariamente é a nossa existência agora. Nós somos espíritos imortais. Retornar para a escuridão gera desconforto. Quem já viu a luz, quem conseguiu despojar-se de imperfeições, não acha mais graça nas coisas. É difícil de se adaptar a velhos hábitos. Na vida do cotidiano acontece isso com a gente. Quando ao longo de um tempo tu aprende a quase não falar mais da vida alheia, a reduzir drasticamente este hábito, tu começa a não gostar de conversar com pessoas que só fazem isso. Isso é normal, é natural. Você saiu daquela vida de sombras e não quer voltar para aquilo, tu não acha interessante esse tipo de conversa. Em todos os outros vícios, as drogadições, o alcoolismo, o tabagismo, quando as pessoas conseguem se desprender, se desligar dessas imperfeições,
desses vícios, é natural querer se afastar. Toda a realidade individual, ela é promovida por alguma luz. As sombras do paredão eram geradas pela luz da fogueira, era uma luz limitada. Porém, a luz que ele encontrou quando saiu da caverna era uma luz grandiosa, era uma luz poderosa. Ela expunha a real atividade da vida. Da mesma forma, os espíritos superiores tentam nos libertar dos grilhões do materialismo e nos conduzir para fora da caverna, seguindo para a luz da vida espiritual. A obra da doutrina espírita, toda ela é dedicada a isso. Ela explica a vida no mundo espiritual, tanto a obra de Kardec como as obras auxiliares. Os livros de André Luiz são maravilhosos, narrando como é a vida do mundo espiritual. Mas é claro que o aproveitamento é muito maior quando se estuda o Pentateuco. Quando tu estuda e entende como é a doutrina espírita, a obra de André Luiz torna-se magnânima. Nós temos um grupo aqui na casa que está estudando o Nosso Lar. Nós agora, 4 semanas, 5, né? Estão maravilhados, porque conseguem tirar informações maravilhosas da obra. Como já vimos, o planeta evolui modificando o padrão vibracional, que é a consequência do padrão vibracional de cada um de seus habitantes. E o que é nosso padrão vibracional? É a manifestação dos nossos pensamentos e emoções. Pode ser, pensamento é energia. Sendo assim, se propaga por ondas eletromagnéticas. Ela não precisa de um meio físico. Exemplo, a luz solar. Ou tridimensional. Né? Que ela se dirige a todas as direções, que nem o som. O Dr. David Hawkins, americano, dedicou longo tempo da vida dele estudando, e com equipamentos de ultrassensibilidade, as vibrações que os pensamentos e emoções emitem. Isso aqui é uma amostra básica e simples. Me perdoe se tem algum físico aqui, tá? Basicamente, o que é uma vibração de baixa e alta frequência? O que determina a frequência de uma vibração é quantas vezes ela toca por segundo os extremos, tá? Então, num segundo toca 3 vezes, num segundo toca 8 vezes. Ok, aqui está num movimento minúsculo. Agora nós vamos ver como ele conseguiu encontrar as dimensões dessas manifestações do pensamento e das emoções. Por favor, é o outro. Ele criou uma tabela. É a escala das emoções. Para encontrar o número adequado desta frequência em Hertz, ele criou um logaritmo. Então, estes números representam a potência. Todos esses números é 10 elevado a esta potência. Por exemplo, a vergonha é o número 10 elevado a 20. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 20 vezes. 10 elevado a 20 é o número da frequência da vergonha, a mais baixa de todas. E vai seguindo, subindo. A iluminação é 10 elevado a 700. O amor, 10 elevado a 500. Dentro deste campo vibratório que nós flutuamos diariamente. Com todos esses sentimentos, gerando essas frequências de vibração. O resultado médio disso é a vibração pessoal de cada um. Pessoas que vivem
angustiadas, emburradas, culpadas, elas até podem ter um momento de alegria, mas volta para aquele padrão vibracional baixo, né? Agora, pessoas que estão sempre felizes já conseguem um valor maior do nível vibracional. O que isso acontece? O que é importante para nós é entendermos não o número absoluto, mas a distância de um entre outro. Da vergonha até o amor, que é 10 vezes 20 ou 10 vezes 500, aquele número do amor, a frequência do amor, ela é extraordinariamente gigantesca. Isso faz com que um indivíduo que vibre no amor, ele compensa uma multidão de culpados e envergonhados. E por isso que todas as obras da doutrina, em todas as obras, jamais vocês encontrarão dúvidas em relação ao poder do amor e das forças do bem. Porque este poder é gigantesco. Simplesmente por isso. É consequência disso. Não é porque eu estou torcendo para o meu time. Não é que o mentor espiritual lá está dizendo que ele vai lá nas esferas umbralinas para recolher algumas entidades, alguns indivíduos que estão lá sofrendo. E também não é porque ele tem os escolhidos que ele faz isso. Quando vai entidades nas esferas inferiores buscar algum sofredor, ele só vai lá e vai conseguir trazer aquele que conseguiu flutuar um pouquinho mais a frequência para se tornar acessível a este resgate. Simples assim. Então é consequência do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos. A vergonha é o estado mais baixo da consciência do ser humano. É o que tem menos energia. Uma pessoa com vergonha não toma decisões, não interage com outros seres humanos e não tem experiências na vida. O que dificulta uma pessoa de aprender por conta própria o que funciona ou o que não funciona. Em seu nível mais sutil se manifesta como timidez. Num nível extremo de vergonha, a pessoa quer desaparecer ou até suicídio. A culpa, um estado um pouquinho mais elevado, é pouca coisa. Já que para sentir culpa, tem que pelo menos fazer alguma coisa. Tem que começar a refletir. Uma pessoa neste nível de consciência cria muito pouco, normalmente faz papel constantemente de vítima, culpa todos pelo seu fracasso. O indivíduo pensa em si mesmo como um pecador, incapaz de se perdoar por transgressões do passado. Então encontramos no meio da tabela, que seria o ponto de equilíbrio, coragem e neutralidade. Coragem, otimismo. Aqui o ego ainda controla o indivíduo, mas há uma visão diferente sobre a vida. O indivíduo começa a olhar para fora de si. Ele começa a se alinhar com a verdade. Já não tem mais medo. Está mais atento às situações da vida. É o começo de um despertar espiritual. Por que sempre falamos que para despojar-se de algum vício precisa ter coragem? Precisa tomar atitude. Para parar de beber, precisa tomar atitude. Para parar de fumar, precisa tomar atitude. Para parar de mentir, para parar de falar da vida dos outros, qualquer coisa. Se estivermos fazendo a reflexão que estamos fazendo errado, precisamos ter atitude. E atitude é coragem. A neutralidade é um nível onde o indivíduo atua com o desapego. Deixa de ser escravo das emoções.
racionaliza as ações e com isso começa a tomar controle da sua existência. A aceitação, perdão, compreensão. Aceitação. Na parte de cima da tabela. Os níveis mais elevados de espírito. Aqui já há um entendimento muito maior dos processos da vida e da verdade. Aqui há a verdadeira mudança. Deixar de lado os velhos dogmas, viver com propósito. O amor. A nível do amor incondicional, há um entendimento permanente de sua conexão com tudo o que existe. No nível do amor, você coloca a sua cabeça em todos os seus outros talentos e habilidades, a serviço do bem e não de suas emoções. E a iluminação, o nível mais alto de consciência humana, é o fim do ego, tornando-se o homem integral. Lembram que eu falei que lá atrás, quando surge o sopro da vida no espírito individualizado, o sopro de consciência, de iluminação no espírito individualizado, ele começa a fazer a criação através do livre-arbítrio e ele ali desenvolve o ego, que é um fenômeno, um aspecto importantíssimo no processo evolutivo. Faz parte do processo de subsistência, de conhecimento de si mesmo. Né? Não existe atropelo e não existe pular daquele anel, daquele eixo helicoidal, pular dali lá para cima. É a sequência. A única coisa que está sob nosso poder é quanto tempo nós vamos levar para fazer essa sequência. Não que dá para acelerar demais, né? Não é amanhã que vamos virar anjinho. Mas podemos não ficar estáticos. E a doutrina nos mostra, através das obras, em alguns contos e alguns romances, resgates de espíritos que estão há milênios nas trevas, negando-se inclusive a reencarnar para buscar a reparação. E somos nós. Somos nós. Quando nos negamos a identificar as nossas imperfeições, porque é muito mais fácil ver a do outro. A do outro fica aparente. A doutrina é chata com a gente, porque ela vive dizendo que em todas as obras que tu abre, que tu tem que ser indulgente, tu tem que ser tolerante e tu tem que ser amoroso. Mas está falando de ti. O outro foi grosso contigo, tu tem que ser tolerante e indulgente. E tu tem que ser amoroso com o outro. Então é um desafio teu e tu só tem poder sobre as tuas atitudes, não a do outro. Mas tem poder e responsabilidade. Essa responsabilidade iniciou lá no sopro de iluminação. E agora é a hora do despertar dessa consciência. O planeta está avançando. O planeta vai tornar-se um planeta de regeneração, por determinismo. A espiritualidade não pode permitir uma civilização com um gigantesco avanço intelectual e científico sem moralidade. E o que vocês imaginam partindo de agora, de inteligência artificial, como vai ser o planeta Terra daqui a um século? Se há um século atrás nós já estávamos recém andando nos carrinhos feitos a vapor, os primeiros de combustível há um século atrás. Como vai ser a civilização tecnologicamente daqui a um século? Mas do ponto de vista moral, quanto nós avançamos nos últimos 20, depois que Jesus veio aqui trazer a boa nova de amor? Então, por determinismo,
está sendo feita uma filtragem. Isto é um processo natural dentro daquele eixo helicoidal de desenvolvimento dos mundos. Fomos ajudados há alguns milhares de anos atrás, segundo Emmanuel, no Caminho da Luz. Ele fala que há 600 mil anos atrás já veio primeiro grupo de degredados de capela para ajudar os nossos neandertais aqui a evoluírem. E agora vai ser os nossos terráqueos que estarão indo para algum lugar a ajudar algum povinho primitivo a descobrir o fogo, a fazer a roda e assim por diante. Mas não vão encarnar lá bonitinho assim que nem vocês estão. Vão encarnar peludinhos, corcundinhos, peludinhos, né? Emitimos ondas mentais, meu Deus do céu, emitimos ondas mentais a cada pensamento. E o resultado da média da nossa vibração ao longo do dia é que nos situa no campo vibracional. E temos a capacidade de mudar isso a qualquer momento. Então, conseguimos emitir as vibrações de amor? É claro, quando pegamos um filho no colo, eu não posso mais pegar o meu no colo, mas quando eu abraço ele, é claro que emitimos esse tipo de energia. É claro que sim, todos nós. O que está valendo aqui é quanto tempo do dia nós emitimos essas vibrações mais altas. E quanto tempo do dia nós nos permitimos vibrar nas emoções baixas. Tristeza, apatia, culpa, vergonha. Porque é a média que vai fazer com que nós mantenhamos o nosso padrão vibracional. A gente dá aquela acendidinha assim, brilha um pouquinho, já ofusca de novo. E é este o nosso exercício, é isto, através do pensamento, filtrar nossos pensamentos. Não permitir mais pensamentos intrusivos permanentes. Deixa passar. Ódio, rancor, mágoa. É um exercício diário e constante. A doutrina espírita nos oferece ferramentas para alcançarmos este equilíbrio indispensável neste processo de ascensão para fora da caverna dos instintos primitivos e nos livrarmos dos grilhões do materialismo. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Muito obrigado.